Oi gente, eu sou a Duda do segundo médio e hoje, nessa aula do projeto Juntos Somos Mais, a gente vai conversar um pouquinho sobre gramática e sobre os elementos da linguagem. Oi gente, meu nome é Letícia Magalhães e eu vou estar com a Duda nessa conversa com vocês. Espero que vocês gostem, se tiver alguma dúvida manda aí pra gente que a gente responde. Então, vamos lá! Pessoal, quando a gente se propõe a estudar um assunto, é sempre bom a gente tentar entender primeiro o que significa o título desse conteúdo, tá certo? Então, quando a gente vai pensar em elementos da linguagem, acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é o que significa linguagem, tá? O conceito de linguagem é o seguinte: todo sistema que permite que haja comunicação, tá? Esses sistemas são diversos. Pode ser através da gesticulação, pode ser através da minha expressão facial, da minha expressão corporal, pode ser através da própria língua, né? Através das palavras. Então, a linguagem é todo sistema, todo meio que permite que eu me comunique com uma outra pessoa, tá certo? Muitas pessoas confundem linguagem com língua e não são sinônimos. Língua, gente, é um desses meios que permite a comunicação, mas não representa todos, tá certo? A linguagem, ela é um termo mais abrangente, no qual a língua está inserida, tá certo? Então, a língua, ela permite sim com que haja comunicação, mas não é só ela, né? Podem ser os gestos, pode ser a expressão, como a gente já conversou. Então, a linguagem, ela é um termo mais abrangente. Não são sinônimos, não utilize como sinônimos, tá bom? Isso vai ficar um pouco mais claro à medida que a nossa conversa fosse prolongando, tá bom? Bom, gente, o primeiro elemento da linguagem que a gente vai estudar hoje é a mensagem. E acho que, assim, o nome por si só é um pouco autoexplicativo. Quando eu quero me comunicar com uma pessoa, eu quero dizer a ela uma informação, um fato, um sentimento, quero contar algo a ela. Este algo que eu quero contar é a mensagem, é a informação que eu vou transmitir para outra pessoa, tá certo? É o assunto da conversa que nós teremos, tá? É o tema dessa nossa comunicação. Então, a mensagem é isso. Por exemplo, eu tô na rua, eu vi uma pessoa que tá com o tênis desamarrado. Posso chegar nessa pessoa e falar, olha, você está com seu tênis desamarrado. Ou eu também posso olhar para essa pessoa, fazer assim para ela parar e apontar para o tênis dela. Quando ela olhar para o tênis, ela vai entender que está desamarrado, tá certo? A minha mensagem nessas duas situações, embora elas sejam diferentes, a minha mensagem é a mesma, que o tênis está desamarrado, tá certo? Então, é isso que significa a mensagem, que é o primeiro elemento da linguagem. Bom, gente, o segundo elemento que eu vou estar aqui conversando um pouquinho com vocês é o código. O código, gente, são esses meios que permitem que eu transmita a mensagem. É ele que vai fazer com que haja comunicação. Então, por exemplo, a língua que a gente já conversou, ela é um código, tá? Assim como a gesticulação, assim como a minha expressão facial, a minha expressão corporal. Às vezes eu faço uma dança, eu estou passando um sentimento. Então, o código é isso. É um sistema com alguns signos, alguns códigos, tá certo? Que vai permitir que haja, né, a transmissão dessa mensagem. Então, por exemplo, isso que a gente falou do cadarço que estava desamarrado, em uma das situações eu utilizei um código, que foi a língua. Eu me utilizei de palavras, eu me utilizei da língua portuguesa para isso, tá? E na outra situação, eu me utilizei de gesticulação, certo? As duas passam a mesma mensagem, mas os códigos dela são diferentes, tá? Então, o código é isso. Gente, e agora o último elemento que eu vou estar explicando para vocês é o emissor, que seria a pessoa que está falando, falante, locutor, tá bom? Pode ser chamado de tudo isso. Bom, o nome também é um pouco autoexplicativo, porque a pessoa que vai ser denominada de emissora é a pessoa que emite a mensagem, tá certo? Então vamos supor assim que eu tô na sala de aula, tô aqui de boa, meu colega vira pra mim, vamos supor que ele senta longe de mim, ele vira pra mim e me pergunta se eu tô bem, ok?
Eu vou virar para esse meu colega e ele tá muito longe. Eu não vou dar um gritão falando que eu tô bem para não chamar atenção, tá certo? Então eu vou fazer assim, ó. Gente, qual que é a mensagem? Eu tô querendo dizer pro meu colega que eu tô bem. Então a mensagem é essa, estou bem. Qual é o código dessa situação? Gesticulação. Tô me utilizando de um gesto, joinha, para dizer que eu tô bem. E quem que está emitindo a mensagem? Eu estou falando pro meu colega, para essa pessoa que é minha amiga, que eu tô de boa, tô legal, certo? Então, quem é o emissor nessa situação? Sou eu, tá? Gente, esse foi o último elemento que eu expliquei. Espero que vocês gostem e continuem aí com a Duda. Outro elemento importantíssimo da comunicação é o receptor, também chamado de interlocutor ou ouvinte, que é a pessoa que recebe a mensagem emitida pelo emissor. Dando um exemplo agora para vocês daqui da nossa aula, vocês são os receptores que estão recebendo a minha mensagem como emissora. E esse receptor, assim como o emissor, ele pode mudar em relação a um diálogo, onde uma hora um recebe essa mensagem, o outro emite, e assim por diante. Então, receptor, recapitulando, é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. O próximo elemento é canal, que corresponde ao meio pelo qual essa mensagem está sendo transmitida. Então, pode ser um telefone, uma carta, a voz do emissor, uma mensagem de texto. Então, por exemplo, quando a gente diz meio, pode ser até pela rádio, e hoje, nessa nossa aula, o meu canal é a internet. O meu canal é este vídeo com vocês, então lembrem-se sempre disso, que o canal corresponde ao meio pelo qual a mensagem é transmitida para o receptor, vinda do emissor. O próximo e último elemento é o contexto, também chamado de referente, que corresponde à situação em que a comunicação ocorre entre o emissor e o receptor. Num almoço, numa festa, num concerto, até é muito importante lembrar que esse contexto, ele muda a forma de se comunicar. A gente conversa de diferentes formas dependendo do contexto, da situação que a gente está. Então é muito importante lembrar o quanto o contexto influencia na comunicação entre duas pessoas, entre o emissor e o receptor. A gente colocou para vocês um mapa mental para exemplificar melhor como os elementos da linguagem funcionam. Então, a gente tem o emissor, que é quem transmite a mensagem, e ele transmite de qual forma? Pelo canal, transmitindo uma mensagem, uma informação, e por um código, como a língua portuguesa, como Libras, como a língua inglesa. Então, o emissor transmite essa mensagem dessas formas para quem? Para o receptor, que é quem recebe essa mensagem. Eles estão dentro de um círculo, como vocês podem ver, e esse círculo que eles estão inseridos corresponde ao contexto da situação que eles estão tendo essa conversa, esse diálogo, transmitindo essas informações, tá bom? Eu espero realmente ter ajudado vocês e que essa aula tenha sido útil. Um beijo e até a próxima aula do projeto Juntos Somos Mais.